A Brené Brown, ela é uma pesquisadora qualitativa em ciências sociais que entrevista grupos de pessoas tentando entender as relações humanas. Em um dos TED Talks mais assistidos da história do YouTube, ela divulgou uma pesquisa que durou 6 anos com o objetivo de destrinchar os fatores que explicam o fenômeno de conexão humana. Isso foi o que ela descobriu. Sabe quando você recebe aquele feedback do seu chefe em que ele ressalta as 45 coisas positivas em você e aí acaba destacando só uma única oportunidade de crescimento? O que acontece com a nossa natureza de focar no negativo é que esse defeitinho, essa única oportunidade de crescimento, vai acabar tirando nossa noite de sono naquele dia. E esse comportamento de focar no negativo apareceu muito na pesquisa da Brené Brown. Toda vez em que ela explorava com os entrevistados o assunto amor, por exemplo, as pessoas traziam casos em que elas sentiram o coração delas partido. Quando, por exemplo, o assunto era pertencimento, esses entrevistados traziam histórias de quando elas se sentiram excluídas. Então, no geral, toda vez em que ela tentava explorar assuntos ligados à conexão, as pessoas acabavam trazendo casos e histórias em que elas se sentiam desconectadas. E ela, como uma pesquisadora, tentando entender o padrão que levava à origem dessa desconexão, ela encontrou um padrão emocional muito forte nas análises de dados. E esse padrão era a vergonha. E a vergonha nada mais é do que esse medo da gente se sentir desconectado, da gente se sentir excluído por outras pessoas. Ou seja, é um pensamento constante de que, será que existe algo em mim que se as pessoas saberem ou verem elas vão se afastar? É aquele conjunto de pensamentos ligados ao eu não sou bom o suficiente, não sou magro, rico, inteligente ou bonito o suficiente. É um monte de pensamentos que remetem àquela sensação de baixo valor e de pura insegurança. Ou seja, simplesmente um medo de se sentirem vulneráveis. Para entender um pouco mais esse medo da vulnerabilidade, juntando todas as centenas de pessoas que ela entrevistou ao longo desses anos, ela acabou dividindo elas em 2 grandes grupos. Então, o grupo 1, ele é formado por pessoas que têm um forte senso de alto valor, pessoas que se amam e que se sentem pertencidas a algo maior. Enquanto o grupo 2, ele é formado por pessoas que constantemente duvidam se são boas o suficiente. Bom, e na análise, a Brené Brown descobriu que havia apenas uma variável que separava esses 2 grupos. E essa variável é que as pessoas do primeiro grupo simplesmente acreditavam que mereciam conexão e amor. Simples assim. Mas espera, não é só simples assim. De onde vem essa crença tão forte de que elas merecem conexão e amor? O padrão que mais apareceu nesse grupo 1 foi coragem. E coragem, nesse contexto aqui, é totalmente diferente de bravura. Coragem é uma palavra que se origina do latim cor, ou coração, significando assim uma ação que se origina do coração. Isso é coragem. E coragem era o que esse primeiro grupo tinha para contarem suas histórias mais íntimas do fundo do coração e, acima de tudo, com coragem de assumirem serem imperfeitos. E para eles aceitarem serem imperfeitos, eles normalmente mostram um padrão de terem compaixão por eles próprios antes, para só então terem compaixão pelos outros. Isso faz muito sentido, né? Como que a gente pode realmente ser gentil com os outros se antes a gente não é nem um pouco gentil com nós mesmos, né? E justamente por eles terem essa autocompaixão antes, as pessoas do primeiro grupo, elas estão realmente dispostas a abrirem mão daquela pessoa que a sociedade espera que elas sejam, para elas efetivamente serem aquilo que elas autenticamente são do fundo da alma. Mas ser autêntico e verdadeiro é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo em que sua verdade ela ajuda você a expressar os seus talentos naturais, ela ao mesmo tempo exige que você seja absolutamente verdadeiro sobre quais são os seus defeitos. E isso significa muitas vezes você ter a humildade de reconhecer verdades difíceis, do tipo: sou egoísta, sou ciumento, sou carente, sozinho ou até mesmo arrogante. Aceitar essas verdades dói muito. E por isso, para que essas pessoas consigam se expressar da forma mais autêntica possível, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, abraçaram de cabeça a vulnerabilidade. Elas dizem que a vulnerabilidade é necessária para elas dizerem eu te amo primeiro, para fazerem coisas sem nenhuma garantia de retorno, de investir em um relacionamento que pode talvez não dar certo,
ou de investir, por exemplo, horas e horas em um canal do YouTube sem saber se vai virar. Ou seja, abraçar a vulnerabilidade significa você abrir mão do controle e da previsibilidade de resultados. E olha, abrir mão disso tudo machuca. E largar o controle e abrir o coração para a vulnerabilidade dói tanto que para a gente evitar sofrer nesse início, a gente acaba amortecendo, entorpecendo a nossa sensibilidade. Para a gente fugir dessas emoções que não nos agradam, que machucam, a gente acaba encontrando várias válvulas de escape. Entre elas, a gente acaba se entupindo de comida não saudável, usando vários remédios e se distraindo dia e noite com celulares e televisão. O problema é que não é possível você seletivamente amortecer só algumas emoções. Não dá pra separar aqui em duas cestas, tipo, olha, aqui são as emoções ruins que eu não quero sentir e aqui estão as emoções boas que eu quero sentir. Tudo tá interligado. Se a gente começa a deixar de sentir o que desagrada, a gente também deixa de sentir aquilo que dá alegria, gratidão e felicidade pra nós. O sentir, ele é universal. E quando você bloqueia sentimentos ruins, você acaba, consequentemente, também bloqueando sentimentos bons. Bom, e pra fechar, o que eu aprendi com a vulnerabilidade é que ela machuca sim. Mas eu diria que ela machuca muito menos do que você esconder as suas fragilidades. E eu sinto, na verdade, que ela é um alívio, um tipo de relaxamento. Só pra te dar um exemplo, eu pessoalmente me considero uma pessoa tímida e introvertida. E às vezes pra mim é difícil comparecer e conviver em alguns eventos sociais em que eu não tenho tanta intimidade com algumas pessoas que estão ali. E eu comecei a perceber que o meu desconforto nesses momentos era muito mais por eu julgar a minha timidez como sendo algo ruim e por todo o esforço que eu fazia para não mostrar a minha timidez para os outros. Ou seja, o desconforto vinha muito mais do meu esforço de esconder a timidez do que pela própria existência da timidez por si só. E justamente a partir do momento em que eu aceitei conviver com esse desconforto, desse meu julgamento, e conviver com a minha timidez e aceitar que eu sou tímido, grande parte desse desconforto começou a sumir quando eu assumi essa postura mais vulnerável. Por isso eu recomendo que você seja 100% quem você é agora. Não se julgue, não tente mudar quem você é. Apenas se ouça e procure entender de onde vem cada desconforto seu. Nessa aceitação de quem você é, no contato da verdade do seu ser, tudo vai acabar mudando no seu momento certo e naturalmente. Você vai sentir uma tonelada saindo das suas costas e, apesar de você sim estar mais exposto, você vai se sentir muito mais leve, verdadeiro e com uma energia muito mais fluida. E para mim, esse é o poder da vulnerabilidade.